A ideia é que ele deu um sucesso, perfeito, status 200, ok. E aqui ele retornou para a gente a comida que foi cadastrada na base de dados com o identificador dela. E aí galera, beleza? Patrick Almeida aqui. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar sua primeira API REST utilizando Spring Web, banco de dados H2. Aqui vocês já estão vendo minha tela. Dar uma diminuída aqui na minha câmera. Então, para começar o projeto, a gente vai entrar aqui no site do Spring Initializer, que é o start.spring.io. Qualquer projeto Spring que a gente for começar, é legal a gente começar aqui o projeto, né, por esse inicializador que o próprio Spring ele fornece pra gente. Então aqui basicamente a gente vai deixar como Maven mesmo, linguagem Java. Aqui a gente deixa a versão do Spring padrão mesmo, que ele já vem autoconfigurado. Aqui a gente precisa fazer as configurações do artefato. Então a gente precisa passar o grupo dele. No caso, geralmente a gente coloca aqui o domínio da empresa, da aplicação, só que ao contrário, né? Então a gente colocaria br com trilha dev. E aqui no nome do artefato vamos colocar como Foods API. Aqui nesse projeto a gente vai criar uma API de comidas. Aqui a gente coloca o nome final do artefato, o jar que vai ser gerado, né? Uma descrição, vamos deixar isso aqui mesmo, não tem problema, jar. Vamos setar aqui a versão 11 do Java. A gente vai precisar também do JPA para poder fazer a comunicação com o banco de dados. E a gente vai precisar também do driver do H2, que é o nosso banco de dados aqui, que nós vamos utilizar ele em memória. Acredito que basicamente é isso. Vamos apertar aqui em gerar. Ele vai gerar um zip para a gente. Eu vou mandar ele aqui para minha pasta de projetos. Ele baixa com formato zip. Eu vou abrir aqui com o meu terminal. Eu prefiro fazer isso pelo terminal aqui, mas se você quiser descompactar pelo gerenciador de pastas do seu sistema operacional, tanto faz. Unzip Foods API. Aqui eu estou utilizando o IntelliJ. Ultimamente eu tenho utilizado bastante ele, é bem legal. Principalmente para projeto Java, eu acho ele bem esperto, né? Ele tem bastante funcionalidade, tem bastante recurso. Beleza, só esperar carregar aqui as dependências. Beleza, aqui o IntelliJ terminou de carregar todas as dependências, né, do projeto, fazer o download de todas as dependências, né? No nosso .xml a gente vai ter aqui aquelas configurações de grupo, artefato, é o nome do artefato que a gente configurou lá no Spring Initializer. Aqui a gente tem também a versão do Spring Boot, né, que a gente vai utilizar para esse projeto, a versão do Java que a gente configurou também lá pelo Spring Initializer. E as nossas dependências, o JPA, o Web e o H2. Para começar o projeto a gente vai vir aqui no nosso SRC. Eu vou colocar aqui no modo de apresentação para ficar melhor para vocês poderem enxergar. Beleza, agora aqui no modo de apresentação vocês já vão conseguir enxergar melhor isso. Então a gente vai vir aqui no nosso SRC main, que é a pasta onde a gente coloca o nosso código fonte, né? Aqui mesmo no nosso pacote raiz eu vou criar uma classe, vou chamar ela de food. Essa classe aqui basicamente ela vai ser a nossa entidade relacional, né? No caso ela vai representar uma tabela do banco de dados, então vou anotar ela com @entity lá de dentro do JPA, do Javax Persistence. E eu gosto também de anotar as minhas classes de entidade com @table para explicitar o nome que eu vou querer colocar na tabela. Então eu coloco aqui foods. Geralmente eu gosto de colocar o nome da entidade, só que no plural, né? Dado que lá na tabela do banco de dados a gente vai ter várias linhas. Cada linha é uma comida, né? Um food. E no caso a tabela, como vai conter vários, eu gosto de colocar no plural, que no caso são foods. Isso aqui, se você não configura esse name aqui, ele vai pegar o nome da tabela como food. Eu particularmente não gosto muito, eu gosto de colocar o nome no plural realmente e basicamente essa configuração é só para isso. O importante aqui nesse caso é ter o @entity. Então basicamente aqui a gente precisa ter, eu vou colocar dois campos só, né? No caso um é obrigatório, que é o ID, então eu vou colocar private long ID. E é aqui, para mim poder saber que ele é o nosso identificador, eu tenho que anotar com @id, lá do Javax Persistence, e o generated value, que aí vai dizer pra gente como esse cara vai ser gerado, como esse ID vai ser gerado. Aí aqui eu digo qual que é a estratégia, né, que ele deve utilizar. Eu geralmente utilizo a automática mesmo, porque daí o gerenciamento fica todo por conta do JPA, do Hibernate, né, que faz a implementação. Aqui basicamente eu vou colocar o campo nome também, nome da comida, né, no caso. E aí aqui eu vou anotar com @column. Tem uma anotação que eu gosto de colocar para explicitar o nome que vai ser aquela coluna. Eu sei que por padrão ele pega o nome que a gente coloca da variável aqui,
Mas se a gente vem dar um rename nessa variável, já quebra a nossa comunicação com o banco, né? A partir do momento que a nossa tabela está criada, ela vai estar criada com o nome da coluna name, né? Porém, se a gente der um rename nessa variável aqui, ele já vai quebrar lá a comunicação com o nosso banco, né? Dado que os nomes vão estar diferentes. Então, eu gosto de explicitar essa anotação, passando aqui o nome da coluna, para não ocorrer esse tipo de problema e a gente poder fazer algum tipo de refactor aqui da nossa aplicação, trocando o nome do campo, né? Sem medo de quebrar alguma coisa no banco, né? Então, eu vou colocar nullable false aqui. Para esse caso, eu vou gerar aqui os getters e setters. Beleza, tudo gerado aqui. E basicamente é isso para essa entidade. Agora a gente precisa criar uma classe, na verdade vai ser uma interface, vai ser a food repository, que basicamente ela é quem vai fazer a comunicação com o nosso banco de dados efetivamente, ela que vai executar as queries, né? E aí aqui eu estou anotando com @repository para que o Spring possa fazer a injeção dessa classe aonde a gente precisar dela. Então, aonde a gente chamar a food repository, o próprio Spring vai injetar uma instância lá dentro dessa classe que chamar a food repository, né? Aí aqui para poder utilizar os recursos do JPA, né? Eu faço um extends JPA repository. E aí aqui ele recebe um generics, né? Onde eu tenho que passar dois parâmetros, que o primeiro é a entidade, né? A classe que representa a entidade. E o segundo parâmetro é o tipo do identificador dessa entidade. Então, se a gente ver aqui dentro de food, o tipo do nosso identificador é long. Então, eu tenho que vir aqui no meu repository e colocar long. Se o meu identificador fosse de outro tipo, eu teria que passar o tipo respectivo aqui, né, no caso. E aí, como é uma interface, tudo que eu preciso já está dentro do JPA, não preciso fazer nenhum tipo de assinatura de método aqui, a não ser que eu queira algum método que não existe dentro do JPA Repository. Então, aqui eu posso deixar vazio mesmo, ele já vai ter tudo lá dentro. Basicamente, agora eu só preciso criar uma classe de serviço. Eu vou criar um food service, que essa classe food service ela vai conter as regras de negócio da nossa aplicação. Tem gente que coloca essas regras no controller, eu particularmente não gosto muito, porque eu entendo que a responsabilidade do controller é de receber as requisições, delegar isso para o serviço e obter a resposta, né, para retornar para o usuário. Então, eu gosto de delegar essa função aqui para o service. E para que o container do Spring faça injeção desse nosso serviço aonde a gente chamar ele, eu vou anotar aqui com @service. É a mesma coisa do @repository, né? Que eu coloquei aqui na nossa interface, né? Então, essas anotações, basicamente, elas são do Spring, né? A gente está importando lá de dentro do Spring Framework. E aí, elas vão, basicamente, possibilitar que essas classes sejam injetadas, né? Onde a gente chama elas. Aqui, no caso, eu vou fazer a injeção do nosso repository, final, food repository, da variável vou chamar food repository mesmo. E aqui o IntelliJ vai começar a reclamar porque, dado que eu criei uma variável de instância, ele pede para eu colocar no construtor. Eu vou colocar no construtor, e aí basicamente aqui o Spring, como lá dentro do meu food repository eu anotei com @repository, o Spring já vai entender que aqui eu tenho que injetar uma instância desse food repository, né? Então, na hora que eu inicializar a classe food service, ele já vai ver que tem uma dependência do food repository e já vai injetar aqui dentro dessa variável. Então, o primeiro método que eu vou criar aqui vai ser basicamente um método que lista todas as comidas, né, que está registrado na nossa base. Então, vou dizer que é um método público, que vai retornar uma lista, e eu vou passar aqui o tipo food. O nome desse método eu vou chamar de getAllFoods, talvez. Basicamente aqui dentro eu vou dar um return food repository findAll. Esse método aqui findAll, vocês viram que eu não implementei ele lá dentro do nosso repository, mas dado que a gente está estendendo aqui do JPA repository, lá dentro dele já tem esse método, né? Então eu não precisei me preocupar com ele. Agora eu vou fazer um método que vai retornar uma comida, né, uma refeição, uma food, através do ID, né? Então vou passar aqui public food, que é o retorno dela, né? Vai retornar uma comida. Vou chamar esse cara de get food by ID. E aqui eu vou passar long ID, que vai ser o meu parâmetro, né? Basicamente eu vou buscar lá dentro do banco através desse identificador.
Aqui dentro do nosso food repository, a gente já tem um método que chama find by ID. E aí eu passo o ID aqui, só que ele tem um porém, ele retorna um optional. E aí a classe optional, ela é utilizada para casos onde a gente tem um retorno, como o próprio nome já diz, é opcional, né? Ele pode ser que não retorne. Então aqui eu vou utilizar, para não ter que pegar aqui um optional e ter que ficar fazendo as tratativas aqui dentro, eu prefiro simplesmente chamar aqui um or else throw. Se eu chamar com um ID que não existe no banco, eu quero lançar uma exceção para avisar a classe que está chamando esse método que esse cara aqui com ID que foi informado não existe. Então eu vou simplesmente aqui, a fim de exemplo mesmo, eu vou chamar um new exception. Nesse cenário, acho que seria legal você criar uma classe de exceção, né? Eu vou fazer dessa forma aqui só para exemplificar mesmo. Seria legal você ter uma exceção de negócio, né? Que a gente chama. Então, basicamente, aqui eu vou dizer foods not found. Aí aqui ele vai pedir para que eu adicione, né, na assinatura do nosso método essa exceção, né? Então agora com o IntelliJ aqui, se eu der no caso eu estou no macOS, né, então option return, e aí conforme o seu sistema operacional vai ser um atalho diferente, mas eu consigo introduzir uma variável local aqui. É um jeito muito mais fácil de você criar variáveis, eu prefiro, né? Então aqui eu vou colocar food. Então beleza, agora que a gente obteve a nossa comida por ID, eu vou dar um return nela, que inclusive aqui eu poderia simplesmente fazer isso, né? Eu poderia, ao invés de criar uma variável aqui, simplesmente dar um return. E é isso. Basicamente a gente consegue aqui obter uma comida pelo ID. O próximo método que eu quero criar aqui dentro vai ser um método de save, né? Onde a gente vai salvar uma nova comida dentro da nossa base de dados. Então vamos chamar o método público. Eu quero que retorne, né, uma comida. Assim que eu salvar, eu quero retornar a comida que foi salva do banco, já com o identificador, tudo certinho. Vamos chamar ela de save food. Vou receber um objeto do tipo food. E aí aqui dentro do nosso food repository, a gente tem um método save também. E aí é só passar essa comida que a gente recebeu por parâmetro para ele já vai salvar. Como eu quero retornar aquilo que já vai ser salvo pela base, eu só dou um return aqui direto. Nosso método já está pronto aqui. O último método aqui que eu quero criar é um método para remover comidas da base de dados. E aí eu quero remover com base no identificador. Então eu vou chamar aqui um método public. Eu não quero que esse método tenha um retorno, vou deixar void. Vamos chamar ele de delete food by ID, que eu vou receber o identificador da comida. Eu vou reaproveitar esse método aqui de cima e vou chamar ele para a gente ter certeza que aquela comida ela existe, né? Antes da gente fazer a remoção dela, né? Então, introduzir uma variável local aqui, vou chamar ela de food. E aí aqui eu vou utilizar um método do nosso food repository, que é o delete. E aí eu passo a instância que eu recuperei da base de dados, e aí ele já vai fazer a remoção dela. Como eu estou chamando esse método getFoodById e ele tem uma exception aqui em cima que ele lança, eu preciso adicionar essa exception também na assinatura aqui. Então basicamente nesse método eu vou passar o ID, buscar ele na base de dados, se ele existir ele vai me retornar aqui uma comida, e aí eu vou passar essa comida como parâmetro no nosso método de delete, que vai fazer a remoção dessa comida da nossa base de dados. Acredito que aqui talvez só esteja faltando um de update, né? Vamos duplicar esse save aqui, vamos chamar ele de update food e vou receber também um ID, né? No caso aqui eu vou chamar de new food, aí eu vou copiar daqui para a gente obter a comida que já está cadastrada na base de dados. Vou ter que adicionar também a exceção aqui, add exception. Beleza, estou com a comida que já está salva no banco aqui. Vamos fazer food.set. Eu não quero alterar o ID, só quero alterar o name, então vou dar só um set name na comida que já está cadastrada na nossa base de dados. Então aqui eu estou dando set apenas no nome. E vou pegar de dentro do nosso new food, get name. O IntelliJ até me recomendou aqui. E aí basicamente o que eu vou ter que fazer é pegar essa comida que já estava salva na nossa base, porém agora ela está com o nome atualizado, e vou chamar o nosso método de save, né? Eu vou chamar o método save que a gente criou já, passando essa
comida para lá. Como ela já tem um identificador aqui dentro, o próprio JPA ele vai tratar isso. Ele vai saber que é uma instância que veio da base de dados, foi alterada e precisa ser salva, sobrescrever, na verdade, né? Aquilo que já estava na base. Então, basicamente eu vou dar um return do que for salvo lá na base de dados. E acredito que o nosso serviço já está pronto. Nós já temos aqui um CRUD completo. Beleza, então agora, basicamente o que falta aqui para a gente é criar um controlador para que a gente possa executar as requests, né? Vou chamar aqui food controller. E essa classe aqui eu vou anotar ela com o REST controller, que é uma anotação também do Spring. E eu gosto de anotar a minha classe já com @requestMapping, para mim poder falar qual que é o endpoint que eu vou ter que bater para chamar essa classe. No caso vai ser o /foods. Então na hora que eu chamar lá o meu localhost 8080/foods, no caso foods no plural, ele vai cair nessa classe, e aí dependendo do método HTTP que eu estou utilizando, ele vai chamar um método diferente aqui dentro dessa classe, né? Então basicamente aqui eu gosto de colocar também no plural, porque dado que a gente está trabalhando com recursos da nossa API, não é um recurso só, a gente está falando de recursos no plural, então eu gosto de padronizar aqui também o nome dos meus endpoints no plural, né? Desde que seja alguma operação CRUD assim, né? Aqui eu vou injetar o nosso serviço, private final food service, e aí aqui eu vou fazer adicionar o construtor. Então, como a gente anotou esse food service com @service, o nosso Spring vai injetar esse cara pra gente. E agora basicamente o que eu preciso criar aqui são os métodos do CRUD que vão consumir os serviços que a gente implementou lá. Basicamente a gente vai criar primeiro o de listagem, né? Vamos criar aqui public. Vamos retornar uma lista de food. Vamos chamar ele de list all. Esse é o nosso método que vai fazer a listagem de todas as comidas. Para mim dizer qual que é o protocolo, o verbo do protocolo HTTP que a gente vai utilizar, eu vou anotar ele com @getMapping, que aí ele vai responder para chamadas do tipo get para esse endpoint /foods. Então na hora que eu bater /foods get, ele já vai retornar todas as comidas. Eu vou fazer um return aqui direto do foodservice.getAllFoods. Então, basicamente, aqui ele já vai fazer a listagem para a gente de todas as comidas registradas na base. Agora, a gente vai fazer o getFood by ID. Basicamente, a gente vai fazer assim, public, eu vou retornar só uma comida. Vamos colocar getFood by ID. Esse cara também vai ser um getMapping, porém eu vou ter que passar um parâmetro para ele aqui, que é para a gente poder receber o nosso identificador da comida, né? Então, eu vou passar aqui entre aspas, né? O barra. Eu vou colocar ele entre chaves. Vou chamar ele de ID, aqui o nome do nosso parâmetro. Esse aqui basicamente vai ser um que a gente chama de path variable, né? Então é uma variável dentro do nosso path, da nossa URL, né? Então, para mim receber, poder acessar esse identificador, eu preciso colocar ele aqui, né? Long ID. E anotar ele, esse path variable, ele está lá dentro do nosso Spring também. É uma das facilidades que o Spring nos dá. Então aqui, a partir do momento que eu tenho esse identificador, a única coisa que eu preciso fazer é chamar o nosso food service.getFoodById, repassando esse ID que eu recebi na rota. Esse cara, ele está lançando uma exceção. A gente implementou lá. Então, caso ele não encontre o identificador, ele vai lançar uma exceção. Eu geralmente gosto de fazer assim. Eu gosto de tratar essa exceção, colocar num try catch. Vou até fazer assim, vou utilizar o atalho aqui também do IntelliJ, Option Enter. Vou colocar um try catch em volta desse cara. Não vou deixar só um food, vou colocar um response entity, que também é uma classe do Spring lá, que nos ajuda a encapsular essas respostas, né? Eu vou passar como parâmetro para o generic deles aqui o food, né? Vou ter que pegar e retornar um response entity. Eu vou chamar o construtor dessa classe do tipo OK aqui no caso, né? Ele vai retornar com o status OK. Aí por parâmetro ele recebe o retorno do nosso getFood by ID. Eu prefiro passar aqui direto, só por comodidade, mas a gente poderia simplesmente criar aqui uma variável food, não teria problema nenhum. Criar uma variável local aqui chamada talvez food mesmo, e a gente poderia passar ela aqui. Vamos deixar assim só para ficar mais visível, né, e não ter confusão. Então aqui basicamente eu estou chamando o construtor, né? Já tem um construtor pronto dentro dessa response entity que vai responder para a gente um OK, né, um status 200 com uma comida, né, no corpo da resposta. E aí no caso de erro, aqui no caso eu não vou ter retorno, né, dado que eu não encontrei a
a comida. E eu vou trocar o status, eu gosto de colocar um not found. Nesse cenário, a gente está entendendo que a gente vai cair num not found, dado que a gente está lançando uma exception no nosso nível de serviço, né? Justamente por isso, na hora que a gente estava implementando, eu comentei que seria legal criar uma exception específica para esse cenário. Então, é legal você criar uma exception lá dentro desse método personalizada, talvez um food not found, aí aqui você colocaria, né? Food not found, e aí aqui a gente teria certeza de que só cairia nesse caso quando uma comida não fosse encontrada, ou seja, foi passado um ID que não existe na base, né? Então beleza, aqui só para fim de teste eu vou deixar exception mesmo, e aí quando cair na exception eu quero retornar um not found, né? O próximo endpoint agora, vamos fazer a criação de uma comida, né? Basicamente aqui eu vou colocar um método public, eu vou retornar aqui uma comida, vamos chamar ele de create food. Vamos padronizar aqui list of foods, colocando food em todos os nomes, get food by ID, create food. E aí basicamente para a criação, no protocolo HTTP a gente utiliza o post, o método post. Então aqui a gente vai colocar post mapping, não preciso passar nenhum parâmetro para ele porque eu quero, assim que eu bater no /foods, chamando com post, eu já quero fazer a criação de uma nova comida, né? Aqui eu vou ter que receber uma comida como parâmetro. Então lá na minha request, eu vou ter que mandar uma comida, o corpo de uma comida, né? No caso, conforme a gente configurou aqui na nossa classe, né? Que aqui no momento eu estou utilizando ela como entidade e como request também do nosso controller, mas isso também não é uma boa prática. É legal que você tenha uma classe que representa a sua request, uma classe que representa a sua response, separada da sua entidade, né? Mas para fim de dados, só para a gente testar aqui e poder desenvolver a nossa primeira API, acredito que já seja bastante. Então na nossa request eu vou ter que mandar lá um campinho name no body da nossa request para poder cadastrar uma nova comida. E aqui eu vou acessar esse body e repassar ele para o nosso serviço. Então eu vou chamar aqui o nosso food service.saveFood, passando a comida que eu recebi aqui como parâmetro. E aí, como eu tenho que retornar uma comida aqui, eu só vou dar um return do que foi salvo na nossa base de dados. Aqui só falta um detalhe, eu preciso colocar o @requestBody para que o Spring saiba que ele precisa capturar isso aqui de dentro da nossa request, dentro do corpo da nossa request. Pronto, basicamente esse método de criação já está feito. Vamos fazer agora um método de atualização, né? O nosso update. Vou chamar um método public, vou retornar também uma food. Vamos chamar ele de update food. E aqui no update, ele é bem parecido com... Ele é uma mescla, né, do nosso create com o nosso get food by ID, né? Eu vou precisar desse parâmetro aqui na nosso verbo, que aí no caso vai ser o método put. A gente utiliza o método put para fazer atualizações, né? Passando o identificador da comida que eu quero atualizar. Então aqui, obviamente, eu vou ter que também chamar o nosso path variable. Vou copiar lá de cima, colocar aqui. Só que não basta só o ID, eu preciso passar o que eu quero de conteúdo para essa comida atualizada, né? Então eu vou ter que também mandar um body com o nome, no caso da comida que eu quero atualizar, né? Então eu vou pegar daqui do post, né? Vai ser a mesma coisa, vou passar como parâmetro, porém aqui no caso a gente vai pegar da request body, ou seja, do corpo da nossa requisição. Com essas duas coisas eu já consigo fazer a atualização de uma comida. Eu poderia até passar os dois juntos aqui dentro da request, tanto o ID quanto o nome, né? Mas eu particularmente não gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer dessa maneira aqui, passando pelo path variable. Acredito que fica uma implementação um pouco mais padronizada. E aqui você obriga, né, o consumidor da sua API a passar, né, esse identificador. Talvez se a gente colocar lá dentro do nosso food, a gente vai ter que fazer algumas tratativas, implementar algumas tratativas para poder obrigar ele a sempre passar um ID, né, nesse caso. E aí basicamente a gente vai ter que fazer algumas implementações, algumas validações. Então eu não acho isso muito prático, eu acho mais prático fazer assim, obrigando o consumidor a passar pelo path variable, né? A gente vai chamar o nosso food service, um método update, que eu vou receber o identificador e a comida, né? Esse método que a gente criou lá. Ele lança também uma exceção, né? Porque a gente está utilizando aquele get food by ID dentro desse nosso update. E aí basicamente eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Vou introduzir uma variável local, vou chamar ela de updated food, que é a nossa comida já atualizada, que eu vou receber o resultado final dela, né? Vou colocar esse cara aqui, try catch, né? Surround. Eu vou também trocar o nosso
retorno para response entity, passando como parâmetro ali o food, né, para o tipo do retorno. Vou fazer aqui o return response entity, ponto. Vamos chamar aqui o OK, passando aqui o updated food. E aqui, no nosso caso de erro, eu vou chamar, vou pegar aqui de cima, só para facilitar, dar um return response entity. Nosso método de atualização já está pronto. E aqui a gente vai para o nosso último método do nosso CRUD, né? Vamos criar aqui nosso método de deleção, né? O método de remoção de comidas. Aqui a gente vai criar um método public, não vou ter retorno nenhum. Vou chamar ele de delete food, o arroba delete mapping, que vai ser o nosso verbo HTTP, passando também esse parâmetro aqui para ele, que vai ser o identificador da comida que eu quero remover. Eu vou receber ele aqui no path variable, né? Vou copiar aqui de cima, arroba path variable long id, e eu vou repassar isso para o nosso food service ponto delete food by id, passando o id como parâmetro. Eu vou ter que fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, né? Eu vou até copiar essa implementação aqui, só para ficar mais fácil. Bom, agora copiado esse conteúdo aqui para dentro, eu vou jogar esse nosso delete para cá. Esse return aqui eu vou colocar como response entity mesmo. Vou chamar ele aqui de... deixar uma interrogação, né? E aqui eu tenho que chamar um build, né? Para ele poder rolar. E aí, no caso, quando der esse erro, é pelo mesmo motivo, né? Dos outros casos, a gente passou um ID que não foi encontrado, então vou deixar como not found mesmo. E basicamente é isso. A nossa API está pronta, nosso CRUD está pronto, né? Nosso create, nosso read, update, delete, tudo certinho. Vamos inicializar essa aplicação, né? Vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Beleza, galera. Bom, com a API rodando já, a gente subiu ela aqui, deu tudo certo. Aqui no nosso log a gente tem a porta, né, que ela tá rodando a porta 8080. Basicamente, como a gente está utilizando o H2, é um banco em memória, o Spring Boot ele autoconfigura a comunicação com esse cara. Então a gente não precisou passar nenhuma configuração para conectar nesse banco de dados H2. Só pelo fato da gente ter aqui no nosso ponto.xml a dependência do driver, a dependência do JPA, essa comunicação já vai estar pronta. Você não precisa passar nada de configuração, a não ser que você queira personalizar aquilo que é padrão, né? Mas enfim, aqui a gente não precisa fazer nenhuma personalização. A nossa API já está rodando. Eu vou abrir aqui o Postman, né, que vai ser o nosso cliente HTTP aqui para fazer os testes. Vou criar aqui as requests, né? Vou criar uma collection nova só para organizar. Vou chamar ela de food. Foods, beleza. Aqui eu vou adicionar uma request do tipo get para chamar ela de list all foods. Aqui eu vou passar o URL dela, né? http localhost 2.8080 /foods. Bom, a ideia é que batendo no /foods, chamando get, a gente vai cair naquele nosso primeiro método, né? Que vai ser o nosso list all foods, esse daqui de cima. Então, vamos chamar aqui. Como não tem nenhuma comida na nossa base de dados, ele retornou um array vazio, porém com o status 200 ok. Isso significa que deu certo, então, a nossa requisição. Eu vou duplicar essa request aqui só para facilitar. Vou chamar ela de list food by id. E aqui, basicamente, eu vou passar o identificador da comida que eu quero listar. Eu vou passar como a gente sabe que não tem nada na nossa base de dados, ele tem que retornar aquele nosso not found, né? Então, a ideia é que ele caia nesse caso de erro aqui, buscando um identificador que não existe, né? Vamos ver se deu certo. Ó, basicamente ele bateu aqui, não encontrou nada e deu um not found conforme a gente configurou aqui na nossa exception, nosso tratamento de erros ali. Agora vamos cadastrar uma comida aqui na nossa base de dados. Vou duplicar esse cara. Tirar esse identificador, trocar o verbo HTTP aqui para post. E agora a gente tem que passar um body aqui para a gente poder cadastrar uma nova comida, né? Vou colocar aqui como raw e vou passar um JSON, né? Que vai ser a forma que a gente vai mandar aquele objeto, né? Utilizando a notação aqui do JavaScript, Object Notation. Aqui eu vou passar o campo que eu quero enviar, né? É o name, né? Que é o nome da comida. Vou passar aqui uma comida, pode ser pipoca. E aí eu vou dar um send. A ideia é que ele dê um sucesso, perfeito, status 200, ok.
E aqui ele retornou para a gente a comida que foi cadastrada na base de dados com o identificador dela. Então agora, se eu der um list all, ele retornou aqui a nossa comida que a gente acabou de cadastrar. Vou trocar o nome desse método só para facilitar, é create new food. Agora com a nossa comida criada, vamos fazer um teste aqui também no nosso getById, né? Vou chamar ele aqui e retornou a comida. Então se eu colocar ID 2 aqui, ele não vai retornar, porém a comida número 1, que a gente cadastrou, ele retorna certinho. Então vamos criar agora a nossa request aqui de atualização. Vou duplicar esse do post aqui para facilitar. Vamos chamar lá de update food. Para chamar esse update, a gente vai ter que trocar aqui para put e vou ter que passar também o identificador da comida aqui no parâmetro, né? Então vamos passar um bar1, que é a comida que a gente já tem cadastrado na nossa base. O body dela é o mesmo do create, nesse caso. Vou passar aqui outra comida, por exemplo, arroz. Então eu vou chamar aqui e mandar um send. Então ele pegou lá da nossa base de dados a comida número 1 e alterou o nome dela. Vamos listar novamente só para a gente ver como é que está aqui. Olha lá. Então ele atualizou lá na nossa base de dados o nome dessa comida. Vou chamar de novo o ID 1 aqui, o nosso byId, e mesma coisa, porém agora retornando apenas o objeto food que a gente solicitou aqui, número 1. Vamos criar agora um método de remoção. Eu vou duplicar desse get aqui, só para facilitar. E vou chamar ele de delete food byId. Basicamente eu vou passar aqui o identificador, como a gente fazia lá no list food byId. Porém eu vou trocar o verbo HTTP para delete, que ele vai ser o método que a gente vai utilizar para remoções, né? Esse cara não tem body, né? Como a gente não tinha configurado, não precisa mesmo. Eu vou chamar um send. Ele deu um 200, então a ideia é que ele tenha removido isso da nossa base de dados. Vou listar todas as comidas só para validar aqui e realmente não retorna mais nenhuma comida, né? Se eu tentar chamar agora esse cara, ele tem que dar um not found. Olha lá, not found. Por quê? Porque esse ID número 1, ele já não existe mais na nossa base, então ele não foi encontrado, é um recurso que não existe mais. A gente já tem aqui um CRUD completo, né? Você já tem no seu portfólio, né, esse projeto. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, espero que tenha ficado bem claro aqui como faz essa construção. Fica aí de lição de casa para você. Pega essa API, esse modelinho, recria com outros cenários, né? Essa estrutura que eu utilizei aqui, ela ficou extremamente simples. A gente pode melhorar muito isso, a gente pode utilizar DTOs, a gente pode utilizar padrões de camadas aqui para a gente poder estruturar melhor a nossa aplicação, a gente pode trabalhar com Exception Handler do Spring, enfim, a gente pode fazer muita implementação. São implementações bem legais assim que, se você quiser, deixa aqui nos comentários desse vídeo, me diz aí se você quer que eu te mostre isso aí, como a gente faz essa configuração, como a gente sobe esse ambiente com Docker, como a gente faz deploy com isso. Me diz aí nos comentários. E a ideia é trazer o restante desses assuntos assim em outros vídeos, né? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho porque tem mais conteúdo vindo por aí, beleza? Bom, e por hoje é isso, galera. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!